Opa, Fala, Arthur. e Boa aí, noite, Bruno, meu amigo. beleza? Tudo bem? Tudo bem, você? Tranquilo. Tudo tranquilo, cara. Tô E falando aí? com o pessoal aí, o pessoal tá entrando aí, Aham, falando aí da nossa live de hoje aí, que vai ser exercício físico e dor crônica, né? Já isso. tenho várias dúvidas aqui pessoais já e anotei algumas que me Ah, é? mandaram, tá? É isso Beleza. aí, pra gente Vamos eliminar esperar. eliminar esse tema hoje aí. Vamos falar sobre, né? Acho que tem muita gente que tem muita dúvida e sempre que fala de dor, o pessoal fica com medo de sentir mais dor ainda, de poder já chegar a acabar a dor, né? E eu Sim. acho que é legal a gente conversar sobre vários assuntos aí mesmo dentro disso para Eu acho, tentar Arthur, ajudar essa galera a sair de casa é isso aí. Uma coisa que o pessoal fica com medo é de parar de fazer o exercício, né, cara? também. Porque as pessoas acabam ficando com medo de fazer e acabam parando. E, na verdade, às vezes o exercício até ajuda a melhorar, né? Na maioria das vezes, inclusive, né? Sim, sim, na maioria dos casos. Na maioria dos casos vai ajudar, né? Sim. Arthur, conta aí pra gente, então, no começo, vamos começar falando o seguinte. Conta aí do seu trabalho aí, sua formação, seus Ah, estudos, seu be- trabalho. beleza. Então, eu sou personal trainer desde 2008, mais ou menos. Nesse período aí, eu tive várias experiências profissionais mesmo com situações, com condições especiais, né? Eu lembro até hoje que meu o primeiro aluno que pagou realmente para fazer aula e tal, era um cara com distrofia muscular. Sim, E imagino. aí, Já na pegou sequência, já o desafio, já, já né? Já de chegou cara. isso, já começou desafiando, já começou exigindo É, já teve que estudos, né? estudar, com E ir certeza. atrás para ter mais conhecimento aí. Então, logo depois, peguei uma senhora que tinha fibromialgia, espinha bífida. Então, sabe, foi Já viu para o que veio, comecei né? começando já. É. Então, de lá para cá, eu acumulei experiências aí eu fiz 3 pós-graduações, né? 3 especializações aí, uma em treinamento de força, a outra é sobre fisiologia do exercício mesmo, e a última sobre medicina do esporte e atividade física, né? Que Sim, ó. essa é bem legal, ela acaba englobando aí as 3 áreas. Essa pós ela tá inscrita no Conselho de Medicina, de Fisioterapia e de Educação Física também. Então, Sim. Tinha o ela pessoal de todas as áreas. todas as áreas podem fazer esse curso visando essa especialidade, né? De medicina Então, esportiva. cara, e aí, experiências profissionais, eu trabalhei numa clínica ortopédica já, na parte da academia mesmo, Sim. onde na época, isso deve fazer 10, 12 anos, na época a gente já tinha um trabalho multidisciplinar, a recomendação do médico, passando pelo fisioterapeuta, depois caía na musculação, no treino de força, no Sim. aeróbico e tal. Então a gente trabalhei com isso durante uns 2 anos, mais ou menos. Bom, bacana, hein? É isso aí. E Exatamente. trabalhei com CrossFit muito tempo também, uns 4, 5 anos como professor de sala de CrossFit mesmo. Sim. Então já tem alguma coisa aí para Bacana, Arthur. falar sobre. Legal. E deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que eu queria saber, assim, ó, os tipos de exercícios físicos, né? Por exemplo, tem exercício aeróbico, tem exercício de Sim. força, Uhum. tem exercício. O que mais que tem? E quais são as diferenças entre esses tipos de exercício físico? Bom, basicamente, você pode usar tanto Ou, exercícios ou aeróbicos, né? Ou os sim, exercícios, assim, classicamente, você pode usar os aeróbicos, força, classificá-los como de flexibilidade, alongamento de os flexibilidade, né, alongamentos, os também. exercícios de flexibilidade. E aí você tem também, aí tem derivações dessas variáveis, entendeu? Sim, sim, Treinamento de CrossFit, treinamento funcional misturado com aeróbicos, e, enfim, são, perfeito. são derivações O dessas aeróbico, principais funções musculares, né? Assim, a gente pode o, dizer. o aeróbico é aquele que tem muita intensidade, é isso? Ele Exercício te... aeróbico é exercício que vai estar trabalhando numa determinada frequência cardíaca, Sim, exigindo do teu coração uma demanda maior, né, por frequência cardíaca, por mais sangue, mais oxigênio circulante.
e ele é cíclico. Ele repete um ciclo, basicamente. Certo. Você O pode de fazer força. força onde você exige força da musculatura. Você vai estar pedindo para a musculatura mover contra alguma resistência. Seja levantar um peso, seja você empurrar algo. Esse é um exercício de força, né? Sim. E as de flexibilidade, os exercícios de alongamento, os exercícios de mobilidade, focando em alongar as musculaturas e também em mobilizar, em aliviar um pouco a tensão ali da cápsula articular, deixar relaxado, deixar um pouco mais móvel, e serve geralmente para preparar para algum exercício de força, alguma coisa assim. Você acha importante também essa parte do alongamento? Sim, sim. Sim. Antes ou depois do treino que você prefere, que você... Então, ou é independente disso? Eu vejo o alongamento e mobilidade com duas funções. Ele tem a função, você tem que pensar no que você quer fazer por aquilo, qual a finalidade daquele alongamento que você quer fazer. Se você quer, por exemplo, sair do consultório agora, saiu 6 horas aí do consultório, você vai para academia, vai treinar, você passou 8 horas sentado. Pô, é adequado que você comece com um pouco de alongamento, só para se mexer, só para começar a relaxar um pouco o corpo. Certo. Evidência científica de que o alongamento reduz risco de lesão. Não tem. É controverso, né? É controverso. Uhum. Mas aí você tem que analisar estudo por estudo, como foi feito, o que os caras analisaram, qual foi o procedimento. Mas, para mim, pessoalmente, eu acho bem adequado começar com um alongamento leve. Nada que seja sistemático, muito longo. Por exemplo, ficar fazendo 3 séries de 1 minuto de alongamento de um determinado grupo muscular ou articulação ali. A não ser que seja alguém que precise e que está indo com um objetivo mesmo, né? Sim, sim. Sei lá. E aí se entrar nessa necessidade, né, eu realmente fui lá, fiz uma avaliação mecânica ali, biomecânica, um movimento, eu não consigo fazer agachamento, meu joelho não vai para frente, porque eu tenho rigidez no tornozelo. Sim. Aí sim, ele entra sistematizado daí. Daí não é só um movimento, não é só uma movimentação, não é só um relaxamento do treino, né? Para pré-treino. Aí ele entra como um treinamento para melhorar a flexibilidade de determinado músculo. Aí você também tem que fazer séries e repetições, dar uma organizada ali, fazer 2 séries de 30 segundos, depois aumentando progressivamente, como normalmente se faz numa série de musculação. Então, eu já vou te falar aqui uma coisa, então. Então, essa parte pegando o alongamento, então, ele já seria, só setorizando isso, já seria uma parte importante para o tratamento de um paciente com dor, né? Ele pode ter, às vezes, né, uma dor articular, ou por um desequilíbrio biomecânico, né, ou por alguma rigidez muscular, você considera isso? Sim. Poderia ser utilizado. Sim. Tem muita coisa, assim. Você pode falar, tem uma teoria que fala uma coisa, outra teoria que fala outra, né? Evidência para vários lados. Estudo científico tem para tudo, né? Estudo científico tem para dizer que agachamento é excelente e também para dizer que não tem que fazer. Então, primeiro o cara tem a ideia, depois ele vai atrás para justificar a ideia dele, né? Então, tem mas uma dessas dores crônicas, assim, essas dores que acabam não tendo uma causa, né? Não consegue chegar numa causa por que está doendo. Não é uma artrose, não é algo que seja claro ali, com imagem, vocês não conseguem definir a dor, né? Fica a dor meio sem... Sim, sem uma causa específica. Eu chamo assim, Arthur, eu digo que às vezes a gente tem um paciente com dor e às vezes a gente não acha uma causa tratável, assim, específica dali, né? Por exemplo, o paciente não tem um cisto no joelho que você precisa fazer alguma coisa, ele não tem uma lesão de ligamento que você precisa fazer uma intervenção cirúrgica, ou uma tendinite do tendão patelar que você precisa fazer um tratamento, mas ele está com dor no joelho. Aí fica naquela, será que é condropatia, não é? E tal. Eu acho que essa hora, por exemplo, o exercício físico é fundamental, né, cara?
E aí você vai ter várias vertentes aí, né? Cada uma defendendo um lado aí, uma dizendo que pode vir a ser um atraso na contração muscular de determinado músculo ali. Você tem um complexo do ombro ali e na hora de Sim, fazer o movimento aqui, botar o braço para cima da cabeça, algum músculo está enfraquecido ou está ativando na hora errada. certo. Você vai ter outra linha de pensamento, os caras vão falar sobre enfraquecimento mesmo, sobre esse músculo, não é que ele não está contraindo na hora certa, é que na verdade ele está mais fraco do que ele deveria estar. Então você tem várias possibilidades, mas o que importa para a gente, né, é que tem alguém trabalhando demais e alguém Sim, trabalhando de menos. Então geralmente o sobrecarregado vai acabar sentindo mais, vai sentir sentindo mais mais. fadiga e pode levar a dor mesmo. E aí, isso aí a gente tem que tentar organizar. Uma das maneiras para Ah, organizar, para reestruturar isso ali, seria relaxar um pouco. Pode ser através de alongamentos sim. para relaxar essa musculatura, para você conseguir uma melhora de função, né, do músculo, do grupo muscular como um todo, não, Perfeito. entendeu? E aí entraria também as outras coisas, tipo massoterapia, outras terapias também para fazer esse relaxamento, talvez. E aí Também. deixa eu aproveitar então e te perguntar. Então, se você acha que muitas vezes existe esse desbalanço ali muscular e você tem que fazer um alongamento para isso, então o exercício de força você também entraria Entra, melhorando a força daquele músculo para preparar melhor. O que você tem a dizer em relação ao exercício de força no paciente com dor crônica, por exemplo? bom, de melhora de função muscular mesmo, né? Como eu falei antes, então, assim, se tem alguma musculatura que está sofrendo, que ela está trabalhando demais, tem alguém trabalhando de menos. Sim, Num ombro da vida, num joelho da vida ali, que fica mais claro, né? Às vezes você pode estar sobrecarregando um vasto lateral e o medial não está trabalhando tanto, perfeito. tá? E aí que entra você conseguir fazer um exercício específico para melhorar o vasto medial, que é o que está trabalhando menos, que está Certo. gerando um pouco de desequilíbrio, né? E aí, a hora que você consegue esse equilíbrio, aí a gente vai conseguir relaxar também o vasto lateral, porque eles trabalham em sincronia, eles têm que trabalhar a sincronia perfeita de força e flexibilidade. Perfeito. Né? Você não vai conseguir só Só alongar, com flexibilidade ter só ganho. alongar É. e ter ganho. Porque se Arthur, aquela musculatura está fraca, ela acaba fadigando, né? é, Mais rápido que as outras. E ela, certo. fadigada, não trabalha o quanto deveria trabalhar. Ela não Perfeito. consegue mais. E aí quem está do lado está mais forte acaba puxando. Certo. Então, ter uma musculatura forte também ajuda isso a não ter esses problemas musculares, né? Essas causas de dores musculares, principalmente. Ajuda a Não só. reorganizar, né? Reestruturar essas Sim, articulações doloridas para que elas perfeito. voltem ou a Você, musculatura dolorida, que ela volte a trabalhar sim. perfeitamente. Né? Você considera também que esse fortalecimento muscular, eu acho que isso aí não tem dúvida, por exemplo, para a pessoa a partir ali de 40 anos, que a gente já vai tendo um declínio já de massa muscular. E quanto Uhum. mais velho ainda, às vezes 50, 60 anos, né? Hoje em dia, você com 60 Sim, anos está super bem, né? sim. Esse exercício de força, de musculação para manter essa massa muscular é importantíssimo, né, Arthur? É. À medida que a idade vai passando, aí os níveis hormonais vão baixando muito, né? Sim, Principalmente a testosterona, então você acaba tendo o processo que chama de sarcopenia, né? A certo. sarcopenia que é essa perda da massa muscular. Se você está perdendo essa massa muscular, tem uma taxa exata, assim, Sim, de 35 anos para frente, de 40 até 45, e enfim, você vai acabar perdendo função também. Né? exatamente. Então, se você não fizer um trabalho para contrabalancear isso, para tentar manter pelo menos a estrutura que você já tem, você vai acabar perdendo função. Né? Sentar e levantar da cadeira vai ficar cada vez mais difícil. Exatamente. Subir a escada cada vez mais difícil. Se equilibrar para abaixar algo, para juntar algo no chão, mais difícil, certo? Perfeito. Então,
A gente é altamente recomendado pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, por qualquer Sim, outro órgão que seja, né, uma referência na área do exercício, que pessoas façam atividade de força. de força. É, De perfeito. força. Exatamente. É Então a altamente gente, recomendado. certo. Então a gente já falou essas duas coisas, vamos para a terceira, que a gente já falado, que é o aeróbico. E o aeróbico, onde entra nisso aí? O aeróbico Qual é o está muito, ganho para o ele paciente? tá muito associado com a saúde cardiovascular, né? Porque a Certo. capacidade do músculo ali mesmo, do ventrículo ali, do miocárdio, o volume de ejeção do ventrículo esquerdo ali, para você conseguir ter boa oxigenação, Perfeito. boa, né, uma boa circulação, manter níveis de colesterol mais baixos, enfim. Ele está Perfeito. mais relacionado a essa saúde Cardiovascular mesmo, cardiovascular respiratória, mesmo. função É, respiratória, né? é. Tem várias funções, sim, tem vários derivados, né, do exercício aeróbico que acabam ajudando em outras coisas. Por Até exemplo, hoje em dia que está até na moda aí, né? Imunidade, né? O pessoal fala que ajuda até a imunidade, né? Melhora a imunidade, imunidade, né? imunidade, isso, imunidade, melhora, pode melhorar também. O Dor exercício crônica, também. na dor crônica, por exemplo, a gente tem uma melhora importante com o exercício aeróbico, que eu acho bem importante, né, cara? Pela liberação ali de beta-endorfinas, não é? De substâncias Sim, que são exato. opioides endógenos, né, cara? A gente acaba prescrevendo para o paciente com dor crônica e com dor importante, a gente acaba prescrevendo opioide, né? Que é uma Uhum. substância que vai ocupar receptores que a gente tem de dor, que dá essa analgesia, essa sensação de cessação da dor, né? E a gente Sim, pode produzir isso, né? Lógico que a gente, sim. quando dá uma coisa externa, a gente consegue ampliar muito mais, né? Você está dando Você consegue uma dosagem uma mais dosagem muito maior. Mas com exercício físico, a gente consegue produzir isso naturalmente, né, Arthur? perfeito. Então, É. então a pessoa, quando puder, ela não pode deixar de produzir essa coisa maravilhosa aí, que é o nosso próprio organismo já está produzindo Exatamente, essa. porque a musculatura ela tem uma produção de muitos hormônios, né? Até recentemente estavam falando sobre prevenção de Alzheimer. Saiu É, reportagem grande, parecendo sim, fantástico, tudo, sim, sobre citocinas, né, miocina, enfim. na Tem prevenção do muita Alzheimer. coisa que a musculatura produz Não é só um para órgão, não causar é esse só um órgão de bem-estar, mobilidade, né? Não é só para causar mobilidade. esse Ele, bem-estar, para causar essa melhora fisiológica, além do que, estou mais forte, ok, consigo é, levantar e sentar melhor, né? exatamente. É isso aí. Aí Regula muito mais coisa do que isso, né? regula muito mais coisas. Arthur, vou começar das perguntas lá de cima, então. Vamos tentar Sim, responder vamos, aqui vamos algumas lá. coisas. Vamos lá. Fabiola perguntou o seguinte: como é feito o plano de atividade em pacientes com algum tipo de dor ou problema de saúde? Então, como que você tenta elaborar, qual é a sua abordagem com o paciente Sim, dos diversos quadros aí, né? sim. Na verdade, assim, ele não vai diferir muito de uma pessoa que não tem dor, né? Ela vai chegar e a gente vai fazer uma anamnese, uma avaliação física primeiro, onde você vai conversar sobre fatores de risco, qual é a condição, né? Qual é o Sim, diagnóstico, geralmente vem recomendação, o médico escreve, olha, o paciente com isso, né? Procure fazer exatamente. isso para melhorar e tal. E aí você entra com essa anamnese, com essa conversa, onde você vai tentando descobrir vários aspectos da vida desse paciente, né? E tentar imaginar mais ou menos por que ele chegou lá, por que ele está Sim, desse jeito, né? E a partir daí definir o que é mais importante para essa pessoa, sim, né? Então, estou com uma dor crônica nas costas. sim. Não tenho nenhuma. É difícil, né? Não aparecer nada na ressonância, mas. Sim, mas não tem nada de significativo. Aparecer, vai Sim, mas não aparecer. seja nada significativo, Mas nada que, vai aparecer artrose que facetária, pode, justifique. que o pessoal também não consegue diferenciar, às vezes fica com medo assim, ó. Tem artrose facetária, tem desgaste do disco, tem abaulamento discal, pode ter até uma protrusão discal, que seja, né, que não seja uma compressão muito significativa. Essa pessoa Sim, tem que ir para academia, né, na grande sim, maioria das vezes, né? Lógico que tem que sim. respeitar a indicação médica, a avaliação do profissional de educação física,
ver os exames, mas assim, na grande maioria dos casos, a gente consegue colocar esse paciente para fazer uma atividade física, né, Arthur? Sim, sim. Não, então, justamente, aí nessa avaliação física, nesse processo de identificação do quadro do paciente, né, de qual é a situação dele, o que ele faz no dia a dia dele, que interfere demais, né, Sim, na dor dele. O cara fica sentado o dia inteiro, tá com dor nas costas. Pô, você vai ter que fazer alguma coisa para tentar compensar isso, para tentar fortalecer, deixar ele preparado para ficar sentado o dia perfeito. todo. Então, depois desse processo aí, a gente faz um planejamento sempre progressivo. Vou usar o exemplo da dor nas costas, Sim, né, sem causa. Na avaliação já vai ser identificado se ele tem pouca flexibilidade, por exemplo, ou se ele tem uma falta de força mesmo. Você faz um testezinho de força lá, de força de abdominal, e vê o resultado dele. A gente tem vamos medir parâmetros isso ali, aí. né? A gente tem referência para dizer, Aham. olha, o teu nível de força comparado ao nível de força abdominal das pessoas em geral está baixo. Sim, Talvez seja uma das com causas. certeza. E aí você vai pontuando, falta flexibilidade, falta força, né? Mas está legal de coordenação, consegue Sim, ter equilíbrio. Então você vai abordar o que está faltando, entendeu? perfeito. Deixar ele Então, equilibrado. assim, para dor crônica, se for falar, pô, dor crônica é extremamente Sim. amplo, né? Mas só É. usando esse Você citou, você exemplo, citou, você citou o exemplo da dor lombar, né? Dor isso. lombar, por exemplo, um foco bastante importante é nesse core, né, que vocês chamam, né? É, Que é essa parte abdominal, como é que é? É então, paravertebral, musculatura paravertebral? então, o core, a sigla, é uma sigla do inglês, né? O centro Sim, de produção de organização, enfim, é o centro. O core é o sim, centro do corpo. Mas ele, para funcionar bem, todo mundo fala abdominal, lombar, eretor de espinha. Na verdade, o core são cerca de 28 pares de musculaturas que ficam no centro do corpo, sim. mas que também derivam para a coxa, por exemplo. Você coloca o reto Olho pessoas? femoral, Ah, o reto é femoral. femoral também é citado quando se fala de core. Ele é um Sim, flexor de quadril também, sim. sabe? Então ele também está atuando no quadril ali. Também é importante ter força de reto femoral para estabilizar o pelve e quadril. Então você Perfeito. tem uma gama grande de exercícios, de músculos que devem ser fortalecidos, né? Dentro dessa teoria de que o fortalecimento do core ajuda no controle da dor das costas. Certo. Tá? Arthur, outra coisa, por exemplo, então a gente falou de dor lombar. Na cervical, você tem algum exercício, por exemplo, que faz? Como eu já tive dor na cervical, tenho de vez em quando, já tenho problema cervical também. Eu sempre tento fazer algum exercíciozinho para cervical, de fortalecimento de pescoço ou de estabilização. Você aconselha isso aí? Certamente. Está cheio de Certamente. músculo em volta do pescoço. O pescoço não é de vidro, né? A gente fala, ele Exatamente. não vai quebrar a qualquer momento. É sensível, pode ser, é sensível. Você não vai apoiar uma Eu, barra em cima da cabeça, mas você eu, vai fazer movimentos de flexão, de extensão, Porque com essa musculatura fortalecimento do mesmo. pescoço, essa musculatura que vai dar sustentabilidade, vai dar estabilidade para essa cervical, né, Arthur? Porque senão você, Sim, claro. né, é melhor você treinar o movimento ali com um movimento controlado, né, do que você deixar seu pescoço enfraquecido e só a sua coluna que tem que sustentar, né? Perfeito, Né? perfeito, O pessoal perfeito. foge um pouco ou não faz, não dá atenção a isso. Às vezes não dá atenção, Eu acho não pouca faz, atenção pro, 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 pro não faz. pescoço. É, E aí também, eu não tenho como mostrar, mas recentemente estão divulgando imagens de uma extensão de pescoço sim, na ressonância magnética ao vivo, eles estão fazendo. sim. Então, durante o movimento, a pessoa tem a impressão que, ao fazer uma extensão aqui, as vértebras elas estão se dobrando Ah, totalmente, encostando lá atrás. aham. Uma atrás Quase da outra. doméstico. Ali, os processos espinhosos ali estão se tocando ali atrás, você está botando uma pressão louca na cervical, e Aham. não é verdade, né? Na verdade, Sim, existe um deslocamento grande de músculos, né? Puxando aqui para sim. trás, outros se alongando, e o movimento sai com
com a coluna uma mexe coluna pouco. estável, mexendo muito Estável. pouco. Né? Exatamente. E aí, então, cara, fortalecimento de pescoço Sim. é importantíssimo. Bacana. Vamos a outra situação aqui, por exemplo, Exatamente. artrose de joelho. A pessoa Sim. tem alguma limitação, assim, por exemplo, para fazer os exercícios de perna, agachamento ou flexora de coxa, sei lá, extensora. Tem alguma limitação ou deve fazer? Deve fazer. Sim. Deve fazer. Recentemente, eu até anotei aqui, cara. Pega aí, pode pegar suas anotações aí. Só deixa eu ver aqui. Os caras do Sociedade de Pesquisa Internacional de Osteoartrite. Sim. Eles recomendaram em 2014 no guia deles o exercício como o centro do tratamento do paciente. Perfeito. Ele vem na frente, ele é mais importante para redução de dor, manutenção de função e qualidade de vida do que o remédio. Então, assim, aí você me pergunta o que o cara deve fazer. Ele vai fazer o que ele consegue. Sim, né? isso aí. Se ele tem um movimento de agachamento completamente limitado, porque tem uma artrite ou artrose de joelho, você vai ter que tentar fazer um fortalecimento, você vai ter que entender um fortalecimento onde ele não consiga, onde ele não dobre os joelhos. Mas se você tem atividade muscular, que você desafie esses quadríceps e esses isquiotibiais, os adutores, enfim, todos os grupos musculares da coxa, para que ele tenha força dentro do que ele consegue fazer. Ele vai progredindo. A amplitude de movimento de quem tem artrite e artrose sempre vai ser limitada pela dor, né? Sim. Tem um processo aí de até a artrite tem um osteófito, né? Explica aí, Bruno, para a galera, o osteófito. A artrite ou artrose vai ser... Artrose, na verdade, a artrose vai ser um desgaste da cartilagem, né? Vai ser um desgaste da articulação, principalmente ocasionada por um desgaste da cartilagem articular. Pode ter alteração do líquido sinovial, pode ter osteófito. Osteófito é aquelas pontinhas que o pessoal chama de bico de papagaio na coluna, né? Mas nas articulações todas acabam sendo umas pontinhas ósseas que vão aparecendo, onde fixam os ligamentos e os tendões. Então, e esses osteófitos respondem ao treinamento de força. Né? É possível de que esses osteófitos comecem a reduzir o tamanho deles, né? Ficando um pouco mais lisos. Eu acho que tem melhora sempre do osso subcondral também, né, cara? Aquele osso o osso que nutre a cartilagem. Então, você com exercício de força, você começa a melhorar esse osso subcondral, você melhora o fluxo de nutrientes para a cartilagem e reduz dor, né, cara? Reduz dor e reduz a progressão da doença, né? Porque a artrose, depois que está instalada, você não vai conseguir regenerar a sua cartilagem completamente ainda, né? Ainda, tentamos isso, mas ainda não é possível. Mas você consegue diminuir a progressão da doença e você consegue melhorar a dor, melhorar a função através da estabilização com os músculos, né? Com a força muscular, você vai dar mais estabilidade para a pessoa, mais mobilidade, e aí entra toda aquela gama de benefícios do exercício físico que a gente ainda vai falar mais para o final. Deixa eu pegar outra pergunta, Arthur. A Marli perguntou o seguinte: para quem tem artrodese... Foi essa, Marli, essa pergunta? Artrodese? Não, mas calma aí, ela tinha perguntado mais lá em cima. Peraí, ela tinha perguntado: todo paciente com dor crônica pode fazer exercício físico? Foi essa a pergunta. Deve. Todo paciente deve, em algum momento, né? Tem paciente que ainda não está no momento. Às vezes ele vai estar numa condição muito restrita, que ele precisa ser tratado primeiro para ir para o exercício físico. A minha ideia, Arthur, é que a gente sempre tenta assim, o remédio, ele geralmente, o que eu acho, e os próprios procedimentos intervencionistas, a gente vai tirar aquele paciente da crise, vai tentar melhorar a dor dele. Mas se eu não fizer nada, aquela dor pode voltar. Então, o que eu faço, então, para aquela dor não voltar? Eu justamente coloco ele para fazer uma reabilitação, tanto com fisioterapia, né, melhorando a fisioterapia e educação física, e a parte física dele. Porque o que é importante para a gente? Viver sem dor, né, e viver com a qualidade de vida. O que é essa qualidade de vida? Eu tenho independência para poder fazer minhas coisas,
né? Para eu poder levantar, para eu poder ir trabalhar, para eu poder brincar com meu filho, para poder passear. Se eu não Conseguir tiver ter um isso, lazer, né? conseguir ter um lazer, O lazer não ser uma punição, né? Tipo, pô, vou andar de bicicleta com meu filho, exatamente. nossa, não aguento. E para Dói as muita gente, costas, dói e pra joelho, dói gente, tudo. exatamente, para muita gente às vezes até ir no banheiro, o cara não consegue levantar da cama para ir no banheiro, aquela coisa. Então o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar tirar a dor dele por um momento que seja, para que ele possa, olha, melhorei, fiquei uma semana bem, vai para fisioterapia, começa a melhorar, começou a melhorar, vai passando, vai ficar sempre na fisioterapia, não, agora vamos passar para educação física, vamos melhorar, vamos começar uma caminhada, dali da caminhada, vamos fazer já um exercício mais de força, alongamento. E isso, para muitos pacientes, fazer isso supervisionado por um profissional, cara, é essencial, né, Arthur? Sim. Porque Sim. Você tem que controlar. Aí dentro disso tem muito vamos fazer exercício. Aí você tem recomendações generalizadas. Sim. O Colégio Americano de Medicina do Esporte vai lá para cada caso, né? Sim. Caso de artrite, de fibromialgia, né? Para cada caso eles têm lá uma prescrição genérica que você vai ler e vai falar, olha, você tem que fazer 3 a 5 vezes de atividades aeróbicas, que tem que ser de 20 a 60 minutos. Sim. Tá. Aí os treinos de força tem que ser 2 ou 3 vezes por semana, com uma intensidade de até a fadiga relativa. Sim. E aí tem mais a flexibilidade 2 vezes por semana. Cara, se eu pegar esse quadro de orientações e passar para 50 dos meus colegas profissionais de educação física, vão sair 50 treinos diferentes. Sim, imagino. Certo? Certo. Então, todos, né, cada um com a sua interpretação daquilo ali. Sim. Sabe? Então, a orientação, né, ela ainda não ela não consegue ser homogênea, protocolada, né? no caso. Ela não pode ser protocolada, entendeu? Ela é uma recomendação, ela é uma orientação para ser feito dessa maneira. Certo. Mas não necessariamente, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Isso não acontece ainda, não aparece ainda nenhum tipo de evidência em relação a isso. Eu acho que nem deve aparecer, Arthur, porque eu acho que assim, a individualidade é muito grande, né? Você não vai prescrever para mim a mesma coisa que prescreve para a Fabíola, por exemplo, minha esposa, ou para uma pessoa mais jovem, que tem 20 anos, ou para uma pessoa de 60. Então você tem que. Cada caso é um caso. Então é muito difícil padronizar essa recomendação. prescrição, essa recomendação. Por isso que vem só a recomendação, mas cada um tem que fazer a interpretação ali, né? Exatamente. E na hora dessa interpretação, essa conversa entre o médico, o professor de educação física, o fisioterapeuta, essa integração faz todo sentido. E faz toda a diferença na hora de você conseguir prescrever o exercício da melhor maneira possível, né? Com certeza. Eu queria pegar isso que você falou dessa recomendação, por exemplo, porque tem gente que faz assim, não, vai só fazer caminhada, né? Ou uma coisa que eu pego muito, assim, que eu gosto também, já fiz e gosto muito, acho que é exercício sensacional, mas, por exemplo, Pilates, né? O pessoal olha para o Pilates, não, já faço Pilates 2 vezes por semana, já faço Pilates 3 vezes por semana. Cara, mas se você tiver tempo, vai fazer uma caminhada também, que eu acho, né? Na minha opinião. Né, Arthur? Para fazer um cardio também, fazer uma parte aeróbica também, né? Sim. Pilates alonga, dá fortalecimento. Excelente. Estabilização de ombro, de core, que a gente falou antes. De joelho ali. Excelente. Mas não tem a parte aeróbica. Realmente não tem a parte aeróbica. Realmente não tem. Ou ao contrário. Para pessoas que acabam participando do Pilates há muitos anos, até a parte de força acaba deixando de evoluir um pouco. Um pouco, não completamente. É um pouco, porque o Pilates eu já vi já há um tempo, ela vai botando aquela molinha lá. Vai botando a molinha e vai evoluindo, mas até 10 anos de Pilates, você pode vir a faltar. Com certeza. Para quem quer ganho de massa. De força. Quem quer vida saudável vai bem, né? Às vezes força mesmo, às vezes força também. Mas eu acho excelente. Arthur, eu tenho vários clientes meus
fazem aula comigo 2 ou 3 vezes por semana e faz fazem Pilates também. Ótimo, né? É excelente. Só ajuda, só ajuda. Então, realmente, ele não tem, né, o ou o contrário também, componente que é verdadeiro, né, cardiovascular ali, o componente É. de treino aeróbico ele não tem. O contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa só faz ali uma. Ah, não, eu faço caminhada todo dia. E já está satisfeito. Eu acho que assim, se você tem só um tempo para fazer caminhada todo dia, ou você tem uma limitação, você só faz caminhada todo dia, beleza, ok. Agora, se você puder, em vez de fazer caminhada todo dia, fazer às vezes 3 de caminhada e 3 de musculação, né? Tentar, Sim, né? perfeito. Perfeito. Distribuir E cada um deles ali que a gente falou lá no começo, sobre força, flexibilidade e cardiovascular, né, o aeróbico, cada um deles tem uma função, né? Cada um deles gera uma resposta muito específica no organismo. Então basicamente você não consegue trocar um por outro, né? Uhum. Você não consegue dizer, poxa, só tem, vou fazer só o que eu vejo muito pessoal fazendo, vou fazendo só caminhada. Tá bom, tô super saudável. Vai faltar, entendeu? Vai faltar alguma coisa. Outra coisa que eu achei interessante disso que você falou desse protocolo que eles fizeram foi do tempo, sabe? Aliás, de 20 a 60 minutos. Aí eu vou te falar uma coisa, por exemplo, que tem muito paciente nosso de dor crônica, com dor importante, paciente com dor forte mesmo, que ele não consegue nem fazer 20 minutos. E o que a gente fala para o paciente, cara, faça 10 minutos, que faça 5. Perfeito. Né, Arthur? Porque ele vai fazer hoje, ele vai fazer 10, mas semana que vem ele vai estar fazendo 12. Daqui a pouco ele está fazendo 11, 14, 13. E ele vai chegar a 20. Uma hora ele vai chegar. Né? Sim. O exercício tem que ser progressivo. Isso não só para quem tem dor crônica, mas para todo mundo. Para todo mundo. Agora, obviamente, que cada um tem uma condição e cada um vai evoluir de uma maneira diferente. Né? Perfeito. Mas, certamente, 10 minutos de atividade vai ser sempre melhor que nada. Do que nada, exatamente. E o que orienta é o seguinte também, porque às vezes fala, não, mas eu já fui no mercado, eu já saí para ir na padaria, eu já caminho na padaria. Fala, olha só, o momento da caminhada é o momento da caminhada. Tu vai lá, bota sua roupa de atividade física, seu tênisinho e sai para caminhar. Né? É diferente de, não, mas eu já passei 10 minutos andando no mercado. Porque no mercado não, porque no mercado você parou, você olhou o pão, comprou açúcar, comprou não sei o quê. Isso você não está fazendo caminhada. O bem-estar de você estar caminhando, de você colocar, né, seu foco e ir fazer atividade física, eu acho só o bem-estar mental que isso já causa, né? De fazer a musculatura, produzir aqueles hormônios que a gente estava falando antes, né? Ter toda essa interferência, regular a produção de hormônio de outros órgãos e também e glândulas, né? E também produzir ele mesmo várias situações o músculo, várias substâncias, né? De melhora. Ele tem que ser um exercício que seja, como focado, você falou, focado. Ele tem que estar programado. Por mais baixa que seja a intensidade dele, mas ele tem que ter realmente um momento do exercício. Não pode considerar vou sair caminhando aqui, vou ali na farmácia na esquina aqui e foi uma atividade física. Foi uma atividade física. Aí vai de chinelo. Exercício. Entendeu? É uma atividade de vida diária. Né? Isso aí. E aí também, se você conta como exercício não, né? Se você quer usufruir de benefícios do exercício, você tem que fazer exercício. Exatamente. E não só uma atividade física. Exatamente. Tem que ser sistemático. Eu acho que a parte também, a parte psicológica também conta, né, Arthur, para esses pacientes, assim, porque ele tá sabendo que ele está indo lá fazer um exercício físico, atividade física, ele começa a progredir, ele sabe que ele fez 3 vezes, daqui a pouco ele faz 4 vezes, ele aumenta 1 minuto, 2 minutos, eu acho que conta demais também. Ele é animador, né? É animador, você consegue ver, tá, beleza, é difícil, mas dá. Mas eu consigo, mas eu posso. Exatamente, ele vai ganhando até autoestima, né? E essa mudança de atitude é muito importante, né, em quem tem dor crônica. Essa mudança de atitude, mudança de como encarar, né, a situação ali, como encarar a condição que ela está passando.
não ficar só se vitimizando e se sentindo super debilitado e deixar de fazer o resto todo. Certo. Perfeito. Vamos lá para as perguntas aqui. Ó. A Cássio botou, você acha que todo mundo pode fazer atividade física desde que seja individualizada? Já respondemos, né, Arthur? Sim, né? Sim, Todo sim. mundo, né? Totalmente. Individualizada, com certeza. Supervisionada, sempre melhor ainda. Individualizada, né? Supervisionada, melhor ainda, né, Arthur? Sempre individualizada. Se for completamente supervisionada, melhor ainda, lógico. Melhor ainda. Porque aí Marli... você consegue fazer os ajustes ao vivo, né? Você consegue fazer no momento que está acontecendo e não só fica numa série de, fiz tal coisa ontem, me senti assim ou assado. Sabe? Você exatamente. consegue... vai lá, faz abdominal. O cara tá lá fazendo abdominal todo errado, ninguém tá vendo. Aí você prescreveu ali. Problema fez o teste de força abdominal no cara. Aí você fez o teste de força abdominal no cara, deu 30 repetições lá, beleza. Aí você vai prescrever 3 séries de 12 para ele. Pra você fazer, e aí, só que na 3 séries de 12, na segunda série ele está se sentindo mal já. Né? E às vezes você não está ali naquele momento, você não consegue fazer o ajuste de que, não, ok, prescrevi alguma coisa que parece ser demais para você. Né? Exatamente. Esse aí é o maior benefício do acompanhamento diário ali, né? Além da prescrição. Mas, obviamente, como eu falei, só a prescrição individualizada já é alguma coisa, com certeza. Já é 90% do caminho andado. 90%. Ó, a Marli colocou aqui de novo, ó. No meu caso, não consigo fazer fisioterapia. Vocês acham que daria certo exercício físico? Marli é uma paciente nossa, conheço bastante ela. Ela tem um caso de dor bem acentuada. Assim, a gente já fez diversos procedimentos, ela já fez cirurgia. E, Marli, a gente tem que programar. Eu acho que assim, ó, por exemplo, um exercício supervisionado, por exemplo, com o Arthur, prescrevendo, né, com o Arthur, outro profissional também, né? Sim. Prescrevendo e supervisionando você durante o exercício, eu acho que você deveria, inclusive, tentar. Porque, por exemplo, se você tem uma dor que é muito forte na perna e você não consegue fazer determinada atividade, mas que você faça um outro exercício, por exemplo, de membro superior, você já vai estar tendo um ganho de força e tendo esses benefícios dessas produções hormonais que a gente está falando, esse benefício circulatório, esse benefício psicológico, desse bem-estar psicológico também, de estar indo fazer atividade física. E, eventualmente, essa dor vai reduzir. Os aspectos psicológicos de melhora ali vão aparecer em relação até mesmo a catastrofização de sentir, né, de como você se sente. Então, às vezes, só regulando hormônios, produzindo hormônios do exercício, que não tenha nada a ver com a dor, com a região da dor, só, né? Você pode o ganho pode ser surpreendente, né? E acabar encorajando você a fazer a prática do exercício de força ou de alguma coisa mais específica, e aí evoluindo e melhorando a condição aí. Perfeito. Perfeito. Ó, Ricardo Acácio, nosso amigo aqui, nosso médico ortopedista, cirurgião de coluna, de excelente qualidade. Tivemos uma live com ele semana passada, colocou aqui, ó. É isso mesmo, gostaria que ele comentasse. Tem muita gente sendo proibida de praticar atividade física devido a alguns diagnósticos, por exemplo, hérnia. A gente falou, né, Arthur? Hérnia de disco, por exemplo. Vejo demais isso no consultório também. Não, eu não posso fazer atividade física, meu médico me proibiu de fazer atividade física porque eu tenho uma hérnia de disco. Então, cara, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Não faça isso. A não ser se sua hérnia tá com uma compressão já de canal medular, está te dando algum sintoma neurológico, porque aí realmente você tem indicação de uma cirurgia e não de um tratamento com atividade física. Mas se não foi isso que está acontecendo, é atividade física sempre, né, cara? Sempre. E até mesmo como pré-operatório. Até como pré-operatório. Pode tentar alguma coisa, vai tentar fazer. Entendeu? Alguma abordagem você vai conseguir fazer, nem que seja vamos fazer exercícios só isométricos. Sabe? A pessoa está parada ali, mas está fazendo ativação muscular, está aumentando o controle
neuromuscular, né? O controle da dimensão dele ali. Então, alguma coisa tem que fazer. Agora, o que você não pode fazer é deixar de fazer. É deixar de fazer. Essa recomendação sei lá, não sei de onde que saiu. Cara, acontece demais isso. Os médicos fazem muito isso. Impedem de fazer, recomenda que não faça exercício. Marli colocou, para quem tem problema nas pernas, fazer aeróbica não traria mais problema? Marli, não é aeróbica de fazer ginástica aeróbica, é o exercício aeróbico. De repente você está pensando até numa corrida ou, né, numa bicicleta. Você tem que, você tem que saber qual é a dor na perna. Né? Para saber o que você tem que ter, tem que evitar e o que você vai conseguir fazer. Aí tem que ser um pouquinho mais específico, senão fica... Arthur, é possível, por exemplo, eu vou te falar uma coisa, é possível, por exemplo, um paciente fazer um exercício aeróbico de qualidade com parte superior, que a gente fala muito aeróbico, aí você já pensa em corrida e bicicleta. Tem. Aeróbicos de braço. Aquela bicicleta que você rodava com o braço ou ficar empurrando o braço. Você tem ciclo ergômetro de braço, né, que é uma máquina que você fica sentada ou sentado e aí você faz a movimentação só com o braço. Igual nessas pracinhas que tem coisa, sempre tem isso aí, né? É parecido. Tem muito. Tem uns parecidos aí. Na própria bike, Arthur, tem umas bikes ergométricas que tem também aquela parte de mão, airbike, o pessoal do CrossFit que usa muito a airbike. Também, você pode, tem até o apoio do pé ali do lado, você pode parar e fazer exercício. E fazer só na mão. Já tá valendo? Tá valendo pro cardio? Pode optar por uma natação e usar a boinha, trava a perna, deixa a perna parada e vai fazer só braço, só movimentos de braço. E vai ginástica também, né? O cara pode fazer hidro também, né? Só movimentando o braço. Talvez dê para fazer meio sentado, assim, na água. Né? Meio sem... Tem alternativa sempre, sim. Sempre tem, né? Fabiola perguntou aqui, de que maneira o fortalecimento muscular ajuda no controle da dor? Acho que a gente falou isso no começo, né, Arthur? Estabilização. Aumentar a força mesmo do músculo, né? Deixar ele mais forte para que ele consiga resistir aos trabalhos diários de uma maneira melhor. E também com um melhor equilíbrio de trabalho para cada um desses músculos, né? Nunca deixando um sobrecarregado e o outro pouco ativado. Você tem um desequilíbrio ali. Você devia ter alguma coisa de estável e organizada e não tem. Certo. Então, a função é essa aí. Ela perguntou aqui também para quem tem artrodese cervical e lombar, os exercícios ajudam de alguma forma? Sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aí você vai ter uma artrodese, vai ter uma limitação, né, depois do pós-cirúrgico ali, que já está cicatrizado, já está calcificado, você vai ter uma diminuição de amplitude de movimento, certo? De cervical, por exemplo. Normalmente a gente mexe aqui tantos graus, vai ter um grau limitado aí de movimento, mas não significa que aquela musculatura que está ali não possa ser trabalhada. Ela vai ser trabalhada de maneira isométrica ou com uma amplitude um pouco menor, né? Mas vai ter que ser trabalhado também, fazendo fortalecimento também, para que as vértebras, as próximas, não sofram também, né? Isso aí. Com sintomas que acabam aparecendo por causa da fraqueza muscular. Certo. Arthur, tá me ouvindo? Tô? Não. Tô. Meu celular tá... Olha só. Deixa eu ir mais aqui. O pessoal tá perguntando aqui outra coisa aqui, A interdisciplinaridade, né, cara? Isso é muito importante. Alô? Sim. É muito importante. O que eu tento fazer lá na consulta? Geralmente, eu tento sempre trabalhar com a parte interdisciplinar da seguinte forma. Nutrição, né? Sempre caminho para nutrição, que eu acho que tira a parte de alimentos inflamatórios, né? Sempre tentar fazer uma nutrição anti-inflamatória, ou para quem precisa perder peso ou não, ou às vezes até para ganho de massa muscular, né? Eu acho que a parte emocional, de gestão emocional, às vezes a pessoa está muito ansiosa, está com problema no trabalho, ou está deprimido demais. Eu acho que isso pode ser a causa, inclusive, da manutenção daquela dor, não é infrequente isso.
né? A pessoa está Prefere com muita demais. ansiedade, interfere demais. E a parte de atividade física, porque se a gente não reabilitar isso, não deixar a pessoa forte, preparada, também não vai adiantar nada a gente tirar a dor dela com remedinho e não fizer isso. E como que a gente tenta fazer isso ali na parte, vendo pela minha parte interdisciplinar, como médico que recebe às vezes o paciente e tenta conduzir essa parte interdisciplinar, eu sempre tento entrar em contato, né, Arthur? Às vezes a gente se fala, olha, estou te encaminhando Sim, essa paciente e a paciente tem isso, ela tem uma hérnia de um lado, ela já operou a coluna cervical, mas é uma paciente assim, acho que deveria trabalhar assim, e aí você vai fazer o seu trabalho da sua forma, sim, né? Que sim, você vai sim, saber muito melhor do que sim, eu. sim. É, é isso aí. A gente tem que ir conversando, né? Sem dúvida. Você tem que até pegar o que, às vezes, chegar e conversar com o fisioterapeuta, pegar o fio da meada, sabe? O cara, às vezes, ele vai fazer o primeiro contato do paciente de sair da dor e tentar fazer um tratamento, um fortalecimento mesmo. E você tem que conversar com o cara e saber o que ele estava fazendo, quais eram as prescrições dele, para você saber, ter um ponto de partida para você evoluir dali, né? Exato, porque às vezes ele passou Então, no fisioterapeuta antes, né, Arthur? Fez aquela reabilitação e isso. agora ele quer atividade física. E aí E ele aí vai você tem que. voltar para tentar retomar as atividades normais da vida dele, né? E se prevenir Perfeito. também de futuras lesões. Então, é legal saber da onde ele parou para primeiro, para não ficar repetindo o que ele estava fazendo, né? Porque já foi feito. E também para Exato. não achar que o cara está num nível e você sai passando alguma coisa muito acima do que, na verdade, aquela condição daquela pessoa, né? Exatamente. Não, não permite, né? Estava. Então, tem que fazer o link ali. Legal que você falou sobre o psicológico em relação à dor, que eu tinha um aluno que ele apresentava dor no quadril. Ele Aham. ficava com a dor no quadril, daí ia conversar, aí você vai ali atendendo, e vai conversando, vai prescrevendo. E a netinha dele estava para fazer uma cirurgia cardíaca. Sim. A criança de 2 anos estava para fazer cirurgia cardíaca, estava esperando dar ali o tempo certo de fazer. E aquela dor no quadril não ia embora. E a flexibilidade a gente vai trabalhando um pouquinho de propriocepção, vai fazendo força, né? Vai fazendo aquele trabalho misto ali, tentando abordar várias Aham. alternativas para melhor. E o cara não melhorava muito, melhorava um pouquinho, não melhorava nada. A netinha fez a cirurgia, ficou bem, foi, né? Passou, saiu da internação. Depois de um mês, a dor sumiu. Exato. Tem muito paciente assim. Foi um pouco do treinamento? Pode ser. Lógico, lógico. Pode ser que era um pouco psicológico, era um pouco também psicológico. Então, o Influ- trabalho, ele, a influencia pessoa, demais. a pessoa é Pessoa, muito pessoa com complexa. mudança de emprego, mudança de função, né? Ou saiu do emprego, ou acontecendo alguma coisa na família. Isso acontece demais. Arthur, acho que a gente está ficando sem tempo agora. Faltam 5 minutos. Quer falar mais alguma coisa? Eu acho que a gente ficou sem responder algumas coisinhas aí, mas você quer falar mais alguma coisa assim da sua parte aí, que você gostaria de falar e que não foi falado ainda? Não, não, cara. Aqui tá mais aí para responder mesmo aí É, sobre as coisas ali. A gente acabou não falando, eu acho que a gente tinha citado que ia falar sobre fibromialgia. fibromialgia. Então fala aí, dá uma Falamos um resumida. pouco ali, né? Mas também as recomendações dos exercícios são similares. Elas são de exercício de força, exercício de alongamento, exercícios de flexibilidade e exercícios aeróbicos. Todos Sim, eles, em conjunto, funcionam melhor do que só um tipo de perfeito. exercício. Eu vi uma pesquisa aqui interessante que os caras fizeram. Eles separaram grupos de pacientes com fibromialgia magros, mulheres magras e mulheres com sobrepeso e obesidade. E aí aplicaram o mesmo programa de treinamento. E Sim, eles analisaram ali as condições de IGF-1, fator de crescimento insulínico ali, IGF-1, e também a leptina. A leptina é um hormônio famoso aí
pela controle da saciedade, mas ele também está envolvido em centros da dor, né? E nessa pesquisa eles mostraram que as pacientes com fibromialgia, que são mais magros, eles acabam respondendo um pouco mais rápido. Sim. Com cerca de 4 a 12 semanas de treinamento, eles já melhoravam. Respondiam mais. Respondiam melhor, controlavam esses hormônios aí. Eu acho que os obesos não. Então, aí entra a nutrição, entendeu? A nutrição também, né? Eu acho que na fibromialgia, cara, nutrição para ela na fibromialgia o que a gente vê como exercício físico é central, assim, é ponto central no tratamento da fibromialgia. E, como você falou, o exercício físico deve ser envolvendo esses 3 polos, né? Força, aeróbico e flexibilidade, porque se ficar só em um ou outro, vai ficar faltando. Eu acho que tem que ser... E eu que conheço bem seu treino, que já treinei muito com você, sei que você faz isso muito bem, cara. Esse treinamento seu funcional aí que você faz. A gente, né, sempre faz um trabalho de mobilidade, depois vai para um trabalho de força e termina ali com cardio também, né? Você segue essa linha funcional e você faz um pouco dessa linha do CrossFit também, né, Arthur? Isso. Eu acabei, assim, botando no conceito das minhas aulas, eu acabo colocando um pouquinho de cada coisa, sabe? Eu acabo buscando um pouquinho dos americanos lá, que eles usam muito de prehab lá, desses fortalecimentos, e buscando musculaturas e articulações mais estáveis. Sim. Né? Uso a mobilidade para você conseguir ter sempre uma amplitude de movimento o melhor possível, né? Dentro do que é possível. Sim. A força, porque tem um fisioterapeuta que eu sigo, um americano, que ele fala que não pode dar errado sendo forte. Sim. Se você for forte, não vai dar errado. Seja forte. A articulação vai estar estável, você vai ter o seu músculo vai estar saudável. A linha dele é essa, entendeu? Então... Só que o negócio é para chegar lá, né? O chegar lá de ser forte que tem esse caminho que é complicado, né? E aí eu faço o caminho antes, entendeu? Exato, então, essa preparação. Vai fazendo a preparação e tal, e também cuida ali no final ali com atividades de intensidade um pouco mais altas ali, ou, né? Muito bom, sim. Muito bom, o seu treino é muito bom. Completa, e ela cobre todos esses requisitos ali que a gente estava falando antes. Meu amigo. Flexibilidade. Tá acabando. Acho que estamos caindo aqui 30 segundos. Muito obrigado. Grande abraço a todos aí. Obrigado a todos aí pela participação. E obrigado, Arthur. Fala, Arthur. Valeu, cara. Obrigadão pelo convite aí. Foi um prazer. Aí, uma satisfação bem grande de estar participando aí com você da live. Tamo junto. Espero ter ajudado aí. Pô, foi ótimo. Adorei.